O DNA da rainha Nefertiti foi finalmente analisado, e isso pode mudar tudo o que sabemos sobre o Egito Antigo. Logo de início, Zahi Hawass, um dos arqueólogos mais respeitados do mundo e ex-ministro de Antiguidades do Egito, fez uma declaração explosiva que está repercutindo globalmente. Ele afirma que encontrou a múmia da lendária Senhora de Todas as Mulheres. Em entrevista ao jornal El Independiente, Hawass disse com absoluta confiança: "Tenho certeza de que vou revelar a múmia de Nefertiti em 1 ou 2 meses." Toda essa história ganhou força em outubro de 2022, quando Zahi Hawass fez uma das declarações mais ousadas de sua carreira. Segundo a revista Exame, os egiptólogos estavam aguardando os resultados dos testes de DNA que poderiam confirmar se 2 múmias sem nome, encontradas nos túmulos KV-21A e KV-21B no Vale dos Reis, pertenciam a ninguém menos que Nefertiti e sua filha Ankhesenamon. E foi justamente naquele mês que Hawass afirmou ter chegado perto da resposta final. Em uma entrevista, ele explicou: "Já temos o DNA das múmias da 18ª dinastia de Akhenaton e Amenhotep II ou III. E há 2 múmias sem nomes rotuladas KV-21A e B. Em outubro, poderemos anunciar a descoberta da múmia de Ankhesenamon, esposa de Tutankhamon, e sua mãe Nefertiti." Hawass também mencionou outro ponto decisivo. Dentro da tumba KV-35 foi encontrada a múmia de um menino de aproximadamente 10 anos. Se essa criança for irmão de Tutankhamon e filho de Akhenaton, o problema colocado por Nefertiti será resolvido, completou o arqueólogo, indicando que as análises genéticas poderiam finalmente fechar um dos maiores mistérios da história do Egito. Essa revelação não é só arqueologicamente histórica, ela pode redefinir completamente nossa compreensão sobre a linhagem real da 18ª dinastia, sobre o reinado de Akhenaton e até sobre a origem genética da família que deu ao mundo figuras como Tutankhamon. A análise genética, segundo Hawass, finalmente trouxe respostas cruciais e eliminou décadas de especulação sobre a identidade da famosa Dama Jovem, além de aproximar como nunca a possibilidade de confirmar a verdadeira aparência e ancestralidade de Nefertiti. Para muitos estudiosos, esse foi o momento mais aguardado da egiptologia moderna, porque a descoberta da múmia de Nefertiti é considerada o santo graal da arqueologia. Hawass, que há anos conduz pesquisas nos vales de Luxor, acredita que está a um passo de apresentar ao mundo o corpo preservado da rainha mais enigmática do Antigo Egito, cuja imagem já percorreu o planeta através do icônico busto exposto em Berlim. Se as próximas etapas confirmarem o que Hawass afirma, não estamos apenas diante da identificação de uma múmia. Estamos prestes a testemunhar o fim de um dos maiores mistérios da história humana. E tudo indica que os resultados do DNA, pela primeira vez, colocam Nefertiti exatamente onde a arqueologia sempre suspeitou, mas nunca conseguiu provar. Mas essa investigação não acontece isoladamente. Hawass também está empenhado em solucionar outro grande enigma da história egípcia: a morte do rei Tutankhamon. Embora seja um dos faraós mais estudados de todos os tempos, a causa exata de sua morte continua cercada de dúvidas, e novas análises forenses podem finalmente trazer respostas. Paralelamente, o arqueólogo mantém viva outra ambição histórica: encontrar a tumba perdida de Cleópatra. Ele acredita que o túmulo da última rainha do Egito esteja localizado em alguma região do Mediterrâneo, possivelmente próximo a Alexandria, uma busca que há décadas fascina arqueólogos ao redor do mundo. Mesmo assim, Hawass deixa claro que seu foco absoluto, neste momento,
é solucionar o mistério que envolve Nefertiti, a figura mais enigmática da 18ª dinastia. Em suas palavras, meu sonho agora é encontrar Nefertiti. E ele completa com esperança. Espero que, se Deus me permitir, a descoberta aconteça este ano. Com os exames genéticos em andamento e o crescente otimismo de Hawass, o mundo aguarda ansioso pelo que pode ser uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século: a verdadeira busca pela Rainha Perdida. A busca por Nefertiti é uma das maiores obsessões da arqueologia moderna. Nascida por volta de 1370 a.C., ela acumulou inúmeros títulos ao longo de sua vida. Princesa hereditária, Senhora das Graças, Senhora de todas as mulheres, Senhora do Alto e do Baixo Egito. Títulos que reforçam não apenas seu status, mas a aura quase divina que a cercava. Porém, após seu desaparecimento repentino dos registros históricos, Nefertiti se transformou em um enigma e pesquisadores do mundo inteiro tentam, até hoje, encontrar seus restos mortais. Em 2003, o mundo acreditou estar diante de um dos maiores anúncios da história. Um grupo de arqueólogos declarou ter encontrado o corpo da rainha. A notícia rodou o planeta, gerou expectativa, discussões e euforia entre egiptólogos. Mas tudo desmoronou quando os exames de DNA foram concluídos. Os resultados mostraram que os pesquisadores tinham chegado perto, mas não perto o suficiente. A múmia analisada não era Nefertiti, e sim a sua própria irmã. O que parecia ser o fim do mistério acabou se tornando apenas mais um capítulo dessa caçada arqueológica que já dura séculos. Nefertiti é, sem dúvida, uma das figuras mais emblemáticas do Egito Antigo, e não apenas por seu busto mundialmente famoso, preservado no Neues Museum, em Berlim, considerado até hoje um símbolo universal de beleza atemporal. Ela também desempenhou um papel decisivo em um dos períodos mais complexos e revolucionários da história egípcia, o reinado de Akhenaton, seu marido, conhecido também como Amenhotep IV ou Amenópolis IV. Akhenaton é lembrado por instaurar um controverso e fracassado monoteísmo, além de transferir a capital para Akhetaton, a atual Tel El Amarna. Ainda que tenha sido a esposa principal do faraó, esse casamento não garante que Nefertiti seja de fato a mãe biológica de Tutancâmon. Muitos egiptólogos acreditam que, nos anos finais de vida, Akhenaton tenha relegado Nefertiti a uma posição secundária, o que sugere que Tutancâmon poderia ser filho de outra esposa do faraó. No entanto, essa teoria está longe de ser consenso. Outros pesquisadores defendem firmemente que Nefertiti manteve o posto de grande esposa real e, portanto, seria sim a mãe do jovem faraó. E justamente essa falta de clareza, tanto sobre sua maternidade quanto sobre seus últimos anos de vida, que torna o desaparecimento de sua tumba um dos maiores mistérios arqueológicos do planeta. Enquanto isso, Tutancâmon segue sendo um dos faraós mais conhecidos da história, graças à descoberta espetacular de sua tumba em 1922, feita por Howard Carter, repleta de tesouros que desafiaram a imaginação moderna. E talvez tenha sido justamente essa coincidência simbólica, o centenário da descoberta da tumba de Tutancâmon, que reacendeu 100 anos depois o desejo de anunciar ao mundo a tumba perdida de Nefertiti. No entanto, apesar das especulações e expectativas, essa revelação ainda não se concretizou, mantendo vivo o mistério que intriga arqueólogos e fascina o público até hoje. As principais pistas sobre a tumba perdida de Nefertiti apontam quase sempre para o mesmo lugar, o Vale dos Reis. A tumba original da família de Akhenaton em Akhetaton, a antiga Tel El Amarna, está completamente vazia.
Isso leva os egiptólogos a acreditarem que, após o fim do reinado amarniano, as múmias reais foram transferidas para o Vale dos Reis, a grande necrópole de Luxor, e o principal local de sepultamento da 18ª dinastia. Desde o início do século XXI, diversas hipóteses foram levantadas com base em conjecturas arqueológicas, exames de DNA e estudos arquitetônicos. Mas até recentemente, em agosto de 2024, nenhum anúncio oficial foi feito. Entre essas teorias, a mais comentada é a de Zahi Hawass, que por muitos anos acreditou que a múmia de Nefertiti estivesse entre os corpos encontrados na tumba KV-21. Porém, os problemas técnicos enfrentados durante as análises o levaram a manter a ideia em suspenso, admitindo que ainda não é possível confirmá-la como a grande esposa real. Outra teoria ganhou enorme força graças ao egiptólogo Nicholas Reeves. Segundo ele, a tumba de Nefertiti poderia estar escondida dentro de outra sepultura, justamente a KV-62, a tumba de Tutancâmon. À primeira vista, essa ideia parece improvável, mas não impossível. Tutancâmon assumiu o trono ainda criança, por volta dos 10 anos, e morreu aos 19. A sua morte precoce teria exigido um enterro emergencial. Isso levanta a possibilidade de que uma tumba previamente preparada, possivelmente a de Nefertiti, tenha sido reaproveitada para abrigar o jovem faraó. Reeves vai além. Muitos egiptólogos veem Nefertiti como a figura oculta por trás do nome Semenei-Kara, um faraó enigmático que reinou por poucos anos entre Akhenaton e Tutancâmon, e do qual quase nada se sabe. Isso levanta a hipótese de que Nefertiti tenha assumido um nome masculino para governar como regente durante a transição do poder, uma prática comum no Egito, quando mulheres assumiam o trono. Como você pode ver, localizar a tumba de Nefertiti é uma tarefa muito mais complexa do que parece. São inúmeras possibilidades, teorias interligadas e lacunas históricas que deixam o mistério ainda mais fascinante. Mas isso apenas aumenta o magnetismo do Vale dos Reis. Caminhar por aquelas câmaras funerárias é imaginar onde exatamente pode estar a última morada da mais enigmática rainha do Egito. Até hoje, a identidade da múmia de Nefertiti permanece um dos maiores enigmas arqueológicos do planeta. E embora o mundo tenha vibrado em outubro de 2022, quando arqueólogos anunciaram que haviam encontrado 2 múmias femininas nas tumbas KV-21 e KV-35, possivelmente pertencentes a Nefertiti e sua filha Ankhesenamon, a verdade é que nada foi confirmado oficialmente. Os motivos para a confirmação permanecer suspensa são diversos, como o fato de as múmias encontradas estarem extremamente deterioradas, o DNA prejudicado por umidade, tempo e manipulação antiga não pôde ser sequenciado com precisão. Isso significa que qualquer tentativa anterior de confirmar parentesco com Akhenaton ou Tutancâmon falhou. Em pelo menos um caso, uma múmia inicialmente tratada como candidata forte a Nefertiti era, na verdade, de um homem. Esse erro reforçou a necessidade de cautela e aumentou ainda mais o mistério. A KV-21 contém múmias femininas em péssimo estado, mas com características físicas que alguns especialistas acreditam coincidir com o período de Amarna. Já a KV-35 guarda a dama mais jovem, que muitos arqueólogos especulam ser Ankhesenamon, filha de Nefertiti e esposa de Tutancâmon. O famoso egiptólogo lidera uma das maiores buscas da arqueologia moderna. Segundo ele, novos exames de DNA de última geração e varreduras geofísicas podem trazer respostas em breve. Mas, por enquanto, a verdade permanece enterrada. Nenhum estudo confirmou oficialmente a identidade das múmias. Nenhum teste genético trouxe resultados definitivos.
Nenhuma tumba secreta foi encontrada dentro da KV-62, a de Tutancâmon, apesar das teorias. E isso nos leva ao ponto final, mas não ao fim da história. A busca por Nefertiti continua, e o próximo capítulo pode mudar tudo. Com as novas tecnologias de sequenciamento de DNA antigo, sensores de penetração profunda e análises forenses avançadas, a arqueologia está mais perto do que nunca de revelar a verdade.